A mulher que sai de casa perde direitos? Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada especialista no direito de família e sucessões, e nesse vídeo a gente vai falar sobre esse assunto. Eu quero te explicar o que é de fato o abandono de lar. A pessoa que sai de casa, se ela perde direitos pelo simples fato de sair de casa, ou se precisa de alguma coisa para configurar esse abandono de lar, quais são as consequências de abandonar o lar efetivamente e como pode ser feito isso na prática, quais são os requisitos, certo? Primeiramente, é importante destacar que criou-se um mito popular de que a pessoa que saísse de casa, né, a mulher nesse caso desse vídeo que eu estou gravando, a mulher que saísse de casa, ela perderia os direitos com relação à partilha dos bens, né, no divórcio, e também a guarda dos filhos, o que acaba fazendo com que muitas mulheres fiquem em relacionamentos que não querem mais, com medo de sair de casa porque não tem para onde ir e de perderem esses direitos, principalmente quando existem filhos menores envolvidos. Mas se você conhece alguma mulher que passa por essa situação, que está numa situação de violência, muitas vezes psicológica, financeira ou até mesmo física, e deixa de sair de casa por acreditar nesse mito popular, eu te peço que encaminhe esse vídeo para ela, ou se você é essa mulher que está assistindo nesse momento, para que eu possa te dizer com todas as letras que não. Sair de casa, principalmente em situações, né, de violência doméstica, não vão tirar os seus direitos diante do divórcio ou da guarda dos seus filhos. Isso não acontece. Esse mito foi criado a partir de algo que existia antigamente, que não existe mais hoje em dia, que é a culpa pelo fim do relacionamento. Então, quando um dos dois tinha culpa pelo fim do relacionamento, e aqui em culpa inclui-se também a traição, né? Antigamente, hoje em dia isso também não passa mais, não influencia mais no momento do divórcio, mas quando um dos dois tinha culpa, podia, né, perder algum direito ali, mas hoje em dia isso não existe mais. Sobre a casa em si, onde esses dois, né, marido e mulher, moram, se um dos dois resolve sair de casa, quem vai ficar com a casa? Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, link, onde eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Mas basicamente, nesse momento inicial, a propriedade não foi definida ainda como vai ser, né, dividido. Isso vai ser dividido no divórcio, né? A propriedade daquele bem, daquela casa, vai ser dividida no divórcio. No momento, né, quem for sair de casa, o outro vai ficar na posse do imóvel, inclusive se um dos dois, se a mulher, por exemplo, não tem condições financeiras de se estabelecer e o homem tem, é possível fazer um pedido judicial para que ela permaneça na casa. Não é o assunto principal desse vídeo, mas a propriedade, de fato, só vai ser definida após o procedimento do divórcio, seja ele em cartório, seja ele judicial, a depender do caso, né? Se tem litígio, se não tem, se tem filhos menores, se não tem. Então, a depender, ao final do procedimento, vai ser dividida essa casa, esse apartamento, esse imóvel, para ser partilhado devidamente à propriedade. Só que o tal do abandono de lar, como é que ele é caracterizado na prática, né? Simplesmente sair de casa, abandonar o lar? Não, existem alguns requisitos. Basicamente, para ser configurado o abandono de lar, a mulher que sair de casa, ela precisaria sair de casa, ficar 2 anos sem dar notícias, sem ajudar com nada ali na família, sem querer saber dos filhos, sem querer saber do ex-marido, sem querer partilhar os bens e sem dizer, olha, eu quero partilhar esse bem, sem aparecer, sumiu na vida durante 2 anos. E mesmo assim, ela não perde direito com relação à guarda dos filhos, aí vai ser discutido, né? Claro, ela sumiu, alguma situação ali pode ter acontecido, mas em regra não perderia o direito à guarda dos filhos, assim, somente por conta do abandono de lá, e ela somente perderia direito se o cônjuge que ficou no apartamento, no imóvel, entrasse com pedido de uso capião familiar, que eu já vou explicar o que é, ela perderia o direito somente relacionado à parte dela naquele imóvel, e não com relação a todos os outros bens da família. Existe um enunciado, o enunciado 595 da Jornada de Direito Civil, que explica um pouco melhor. Ele diz o seguinte: o requisito abandono de lar deve ser interpretado na ótica do Instituto da Uso Capião Familiar como abandono voluntário da posse do imóvel, somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou união estável. E ainda que exista o abandono de lar, de fato, o cônjuge que permanece morando no imóvel, esse marido aqui no exemplo que a gente está trazendo, ele precisa entrar, né, com a uso capião familiar, ele precisa ir atrás disso, não é uma coisa automática, ele precisa pedir a uso capião familiar. E existem também alguns requisitos para que ele possa pedir. Por exemplo, precisa ser um imóvel urbano, não pode ser um imóvel rural, de até 250 metros quadrados. Esse homem, ele não pode ter outros imóveis em seu nome, além desse onde ele reside com a família ou onde ele reside. O imóvel precisa ser
de propriedade do casal somente em nome dos dois, não pode ter em nome de mais um, né? Pode ser que tenha um terceiro ali que seja dono também proprietário, aí não pode, teria que ser só em nome dos dois, do homem e da mulher que sumiu, que desapareceu. Além disso, o homem precisa continuar utilizando esse apartamento, essa casa, esse imóvel para uso da família, para moradia, não pode usar para fins comerciais. A mulher que deixou o imóvel de fato tem que ter sumido, né? Porque se ela tiver apresentado qualquer objeção, mandado e-mail, uma notificação, alguma coisa, dizendo: olha, esse apartamento é meu e eu quero partilhar ele, eu quero fazer da forma correta. Se ela tiver dado um sinal de vida, já não vai poder fazer essa usucapião familiar. E esse homem precisa ter ficado residindo ali no imóvel por mais 2 anos, né? Durante 2 anos após esse sumiço da mulher que saiu e abandonou lá efetivamente. Agora, diante disso, não se sabe ao certo por que alguém faria isso, porque alguém abandonaria o lar e sumiria. Muitas vezes pode ser justamente uma mulher fragilizada, com medo, porque passou por alguma situação dentro de casa. Inúmeros são os fatores que podem levar uma mulher a fazer isso, mas o ideal é que não faça. O ideal é que busque seus direitos, que busque uma advogada, até criminalista, se for o caso de perseguir alguma questão na seara criminal, mas que busque uma advogada familiarista para que garanta os seus direitos, porque deixar todos esses bens, muitos ainda em nome do marido, que são de sua propriedade também, que devem ser partilhados, né, entre os dois, pode acabar fazendo com que essa mulher perca o direito, não por conta, não perder o direito de fato, mas ser muito mais difícil depois de ir atrás desses bens se o marido alienar, vender, né, alienar, vender, doar, fizer outras coisas com esses bens, vai ser muito mais difícil do que finalizar o relacionamento e já partir para resolver essas questões judicialmente. E além disso, se essa mulher quiser casar novamente, ela não vai poder se ela estiver casada no papel com outra pessoa. E se constituir união estável, pode constituir, né? Ela pode ter uma união estável ainda casada no papel com essa pessoa, mas vai cair no regime da separação obrigatória de bens, que não é um regime que os dois escolhem, né? Ela e o seu novo companheiro poderiam escolher. Então, é um impeditivo para essa mulher recomeçar, de fato, continuar com a sua vida. Então, postergar o divórcio nunca é o melhor caminho. Sempre o melhor caminho vai ser resolver logo, deixar tudo certinho, organizado para seguir a sua vida da maneira correta. Espero que esse vídeo tenha esclarecido para você que, recapitulando, a mulher que sai de casa ela não perde direito somente pelo fato de ter saído de casa, precisa ser configurado o abandono do lar, e esse abandono do lar tem alguns requisitos. A mulher basicamente precisa sumir no mundo durante 2 anos, não dar notícias, não dar nenhum suporte para sua família, e diante desse abandono de lar, o cônjuge que permanece no imóvel precisa entrar com a usucapião familiar, comprovar todos os requisitos que eu falei aqui, do imóvel urbano, não tem outro em seu nome, todos esses requisitos para que ele possa ter essa usucapião familiar, e a mulher perderia seu direito tão somente com relação a esse imóvel e não a outras coisas. No entanto, esperar muito para resolver o divórcio não vai fazer ela perder o direito, mas pode fazer com que seja muito mais difícil de buscar esses bens na prática. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou mandar via e-mail, que eu deixo meu e-mail sempre aqui na descrição. Tem outros vídeos aqui no canal sobre o direito de família e sucessões. Espero que você possa aproveitar bastante. Não esqueça de encaminhar para alguém a quem possa interessar esse assunto aqui.